gente. Aposto que vocês pensaram, ele não vai mais fazer conteúdo sobre as cartas e sobre os signos. Eu vou, tá? Eu não sei o quanto isso não deve, assim, mexer com o algoritmo do YouTube, porque o meu canal fala um pouco sobre entretenimento, um pouco sobre as cartas, mas a minha proposta sempre foi essa. E eu queria ser o meu próprio nicho, sabe? Eu sei que não é assim que funciona o algoritmo. Eu sei que pra o YouTube saber o que eu tô fazendo aqui, eu preciso, né, focar numa coisa específica, mas eu sinto dentro de mim tanta vontade de falar sobre cultura pop, sobre os filmes que eu assisto, sobre as músicas que eu curto e sobre as cartas, que eu não quero deixar isso de lado. E uma amiga minha me disse: Lucas, continua fazendo leitura de carta pro fim de semana, pra semana, porque ressoa muito comigo sempre. E eu pensei, minha amiga Leonina, que mora lá na Europa, inclusive. Carol, um beijo, Carol. Responda as minhas amigas. Mas assim, eu amo os meus amigos e eu quero também fazer o que eles me pedem pra fazer. E eu também quero fazer o que eu sinto que ajuda as pessoas, né? Então vamos tentar aqui mudar um pouco. Mas eu quero que vocês saibam, gente, que se vocês não acreditam, se vocês vieram aqui por causa dos meus vídeos sobre filmes e sobre outras coisas, por favor, sintam-se à vontade para não assistirem esses vídeos aqui. Mas eu espero que vocês assistam, sabe? Eu faço uma tiragem pra cada um dos signos e essa semana eu decidi aqui intuitivamente. Eu do nada decidi que eu queria gravar. Eu vou estar postando esse vídeo aqui no sábado, tá? Mas eu tô gravando ele sexta de noite pra fazer uma mensagem com uma carta pra cada dia do fim de semana, pra sábado, pra domingo e pra segunda. E me veio intuitivamente essa ideia assim, ó, vamos fazer uma carta também pra segunda, pra esse começo de semana, né? Pra como as pessoas vão conseguir trazer essa mensagem de abertura pro resto da semana. Então assim, por favor, espero que vocês gostem. Então assim, eu vou tentar ser o mais breve o possível, tá? Eu vou fazer pra cada um dos signos 3 cartas, uma pra sábado, uma pra domingo e uma pra segunda. Vamos lá? Vamos lá. Começando com Áries. Então, uma carta pra sábado, domingo e pro começo da semana, na segunda. Uma energia aí de abertura, tá? Vamos para Áries. Mensagens para Áries. Temos para o sábado um arcano maior, o arcano de número 7, a carruagem. Então, a energia, gente, que começa o fim de semana pro ariano tem muito a ver com essa ideia do tomar as rédeas da sua carruagem e fazer ela andar. Como a gente sempre vê nessa carta aqui, as esfinges ali, que seriam como se fossem assim, os cavalos, né? Como se fosse o combustível deste automóvel, elas estão paradas. Então, cabe a esta pessoa aqui colocar este automóvel para andar. Então aqui, a carruagem é sobre se colocar em movimento. Então a energia para os arianos é se coloquem em movimento nesse sábado, porque no domingo pode ser que vocês tenham novas realizações emocionais na vida. Tipo assim, realizações no sentido de se dar conta de algo, tá? Não só realização no sentido de... Pode ser também que vocês realizem algo emocionalmente, mas eu acredito que aqui é muito mais uma mensagem emocional que pode vir ou de alguém, ou de dentro de vocês mesmos. Acredito que tem essa questão do fluxo aqui, da corrente, né? Das águas. Então eu acredito que toda vez que sai o cavaleiro de copas, né? Tem muito a ver com essa ideia de ofertas emocionais também que nós nos damos pra nós mesmos, porque numa leitura nem sempre a gente vai ler o Cavaleiro de Copas como pessoas externas, né? Geralmente é quando a gente faz uma tiragem sobre amor, por exemplo, mas quando eu leio para pessoas, assim, tipo, uma leitura coletiva, eu diria que seria aquele momento de colocar a tua emoção como um ímpeto. Entende? Porque os cavaleiros têm essa energia, todos eles de fogo por trás, né? Então aqui a gente tem fogo, água, são duas coisas meio conflitantes, né? É um conflito ali, fogo e água, um apaga o outro. Mas eu acredito que é uma boa energia pra gente conseguir, sabe? Trazer a questão da paixão e a questão da intuição ao mesmo tempo. E a mensagem que vai abrir, eu decidi que eu vou pegar a primeira carta aqui. A mensagem que combina com os arianos pro começo dessa semana são 10 de paus, tá? Isso tem a ver com sobrecarga, gente. O que eu vou dizer pros arianos? Essa semana pode ser que vocês tenham bastante trabalho, muita coisa pra lidar. Então não se sobrecarreguem com coisas que vão além de vocês, tá? O que eu mais... Essa carta aqui, que é o 10 de paus, olha o jeito que ele segura, né? Os fardos aqui, né? Ele segura, ele tá nesse... Eu sempre olho muito, assim, pro chão nessa carta também. As pessoas acabam ficando, assim, muito assustadas com aquele, né? Com aquele monte de fardo que ele tá carregando, indo em direção ao vilarejo ali, voltando, né? Pra onde ele tá, mas ele é uma figura que ele tá ali bem vestida, né? Ele tá ali, ele consegue fazer aquilo, ele tem aquele ímpeto pra fazer, mas ele segurou mais do que ele conseguia, né? E a gente tem que cuidar isso, né, gente? Muitas vezes eu sei que arianos têm essa questão, ou pessoas que têm ascendente em Áries, ou pessoas que têm Áries forte no mapa, são pessoas que têm essa tendência a querer abraçar mais do que realmente a gente humanamente pode pro nosso próprio bem, né? É uma questão de dizer, tu não pode fazer isso, ou se limitar a fazer algo.
mas eu acredito que tem que cuidar muito essa questão, tá? Dos limites. Então, cuidem no começo da semana, arianos, né? Até falei como se eu estivesse falando direto pra uma pessoa. Cuidem os limites de vocês, pra vocês não ficarem fatigados, pra vocês não ficarem cansados, pra vocês não ficarem exaustos, pra não ter um burnout aí, né? Seja no trabalho, tarefas de casa, estudos. Não abracem mais do que vocês sabem que nesse momento eu preciso também de mais um tempo pra mim mesmo, tá? E agora seguindo pros taurinos, né, gente? Seguindo para os taurinos. Importante falar, entramos na Gemini Season, né? Estamos na Season de Gêmeos, na temporada de Gêmeos, Season. Por que tá começando a vir essa palavra em inglês na minha cabeça? A temporada de Gêmeos, né? Eu tenho umas coisas assim do nada que... Season. Tô no Brasil, Lucas Henrique. Acorda. Então vamos lá pra touro. Eu já tinha limpado o baralho, tá, gente? Pra touro, eu quero puxar essa carta aqui. Temos aqui o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, ele fala sobre essa energia de trazer esse ímpeto de estabilidade. É aquela pessoa que age, que se coloca em ação para ter estabilidade. Então todas as oportunidades, taurinos, né? E eu sei que taurinos geralmente têm essa tendência a gostar de uma estabilidade, né? Eu sei porque eu sou geminiano com touro forte no mapa, gente. Eu amo me sentir estável, assim, sabe? O mais estável possível, principalmente quando se trata de questões materiais e físicas, assim. Acho que também outros tipos de estabilidade são muito importantes, mas acaba sendo, né, material, aquela primeira que a gente consegue palpável, tátil, né? Então, touro tem muito disso. Então, é importante aqui ir atrás do que te traz segurança, tá? No domingo, temos uma questão de nostalgia. Temos aí o 6 de copas. O 6 de copas é uma carta de nostalgia, se conectar com as pessoas, conversar sobre coisas antigas, ter aquele sentimento de se permitir também sentir, se permitir trocar emoções com as pessoas, geralmente com pessoas que já são próximas, tá? Porque na segunda, a energia que abre a semana para os taurinos é o 10 de copas. Uma semana aí de bons sentimentos, tá, taurinos? Essa energia aí de se conectar com as pessoas no domingo, conectem essa energia ali pra segunda pra trazer essa sensação de completude. Compartilhem isso com as pessoas, compartilhem isso com a família. Tô vendo aqui que a família tá muito feliz ali, olhando pra aquelas 10 copas ali, num arco-íris, tem as crianças brincando, eles estão ali com os pais, né? O casal tá ali contemplando, os adultos estão contemplando o que eles construíram, contemplando ali aquele riacho que também, né, além de copa ser o naipe relacionado aos signos de água, né, de câncer, escorpião e peixes, ele tem ali aquele riacho, aquela fonte de água ali que tá se conectando com essa ideia dos sentimentos, tá? Então assim, se conectem com os sentimentos de vocês. Peguem essa estabilidade que vem no sábado e transformem isso também numa base para sentimento. Geminianos, meu signo, né, Gêmeos. Estamos na temporada de Gêmeos, então vamos lá pra mensagem para nós, geminianos, terceiro signo. Eu nunca demorei tanto pra fazer um vídeo de tiragem. Eu tô fazendo um vídeo, um clipezinho por vez, pra testar um formato diferente pra colocar na edição. Vamos lá. Gêmeos. Para Geminiano temos aí a mesma carta que saiu lá para Áries, a última carta de Áries. Então estamos começando o fim de semana nos sentindo sobrecarregados. No meu caso é verdade, tá? E no domingo, a gente talvez se sinta muito drenado emocionalmente, que a gente precise se retirar emocionalmente de alguma situação. Então pode ser que eu tenha que me retirar, e eu falo me retirar porque eu também sou geminiano, né, gente? Então assim, pode ser que a gente tenha que se retirar de alguma coisa que não esteja mais nos completando emocionalmente, né? Lembrem que as copas têm a ver com signos de água, câncer, escorpião, peixes. Então, né, geralmente o 8 de copas tem muito a ver com isso. Ele tem a lua, né, que representa muito a questão das emoções. É quando algo não nos completa mais emocionalmente, a gente precisa largar. E vamos ver qual que é a mensagem para o começo da semana. Doar, gente. A gente tem que aprender também a doar. O 6 de ouros, ele vem com essa ideia de aprender também a compartilhar o que a gente tem, né? Mas sem esquecer de segurar essa balança e de também lembrar quem nos ajuda, quem não nos ajuda. É importante, tá? O 6, ele traz essa ideia de balanço, de equilíbrio, né? O número 6 na numerologia, ele tem muito a ver com isso. Então, aqui a gente tem essa ideia de ajudar quem é preciso ajudar quem precisa, mas também lembrar que a gente não pode ir além, tipo, tirar de mim para ajudar o outro e isso vai me deixar mal. Cuidado com isso, tá? Energia da semana, porque a terceira carta tá sendo a energia de segunda, né? Que vai ser a energia que eu estou lendo aqui da minha forma, como uma abertura da semana, tá? E agora vamos para Câncer. Opa, olha aí, eu vou pegar porque eu acho que essa carta quer ser de Câncer, vai ser a primeira, tá? Mas eu vou continuar embaralhando pra tirar as outras duas, já vou tirar direto. Mas eu acho que aquela carta ali quer ser a carta de sábado pra Câncer, tá? Vamos ver o que que é que vem no domingo e o que é que vem
na segunda. A carta que queria sair para Câncer no sábado é a carta de coloca os teus barquinhos para velejar. Coloca os planos em ação. Não é mais sobre pensar nos planos, é colocar os planos em prática, gente. 3 de paus tem a ver com colocar os planos em prática. Pegar toda essa estrutura que vocês já têm, pegar toda essa paixão que vocês já têm por algo, pegar todo esse projeto que vocês já têm pra vida, pra vocês, pra alguma situação, pra algum projeto de fato palpável e colocar o navio na água, tá? Porque no domingo, cuidado com pensamentos e sentimentos negativos pra não deixar com que... Gente, toda vez que sai o 9 de espadas, né? Que é inclusive a carta do meu decanato de gêmeos, tá? Isso aqui é a carta do segundo decanato de gêmeos, que é o meu decanato, porque eu nasci no dia 8 de junho, né? Então essa aqui é a carta do meu decanato de gêmeos, tá? E como vocês podem ver aqui no 9 de espadas, temos 6 espadas que não cruzam essa figura que está ali sofrendo de ansiedade, levantando. E eu sempre olho pros pontos positivos dessa carta também. Ele tá deitado numa cama com esse retalho de colchas. Tem essas cores amarelas, né? Esses retalhozinhos amarelos que tem muito a ver com essa questão da felicidade. E todos esses quadradinhos aqui, gente, nesse retalho, representam planetas e signos, ó. Tem ali Leão, o Sol, o Áries. Então, assim, ao mesmo tempo que essa ansiedade, ela vem, o naipe de espadas tem muito a ver com pensamentos que a gente eleva. O 9 de espadas, se vocês notarem, apenas 3, claro, que já é ruim o suficiente. 3 espadas estão cruzando a pessoa, mas as outras 6 são os pensamentos que a pessoa expande. É aquela ansiedade que a pessoa tá ali, deixa proliferar, e aquilo acaba virando, tomando... O que era pra ser 3 acaba virando 9. Ah, ele triplica. Mas é isso, cuidado pra não deixar os sentimentos e os pensamentos negativos, principalmente pensamentos, porque espadas tem a ver com signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Pensamentos. Não deixem os pensamentos de vocês tomarem o melhor de vocês. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Lembrem que vocês têm muitos planos pra colocar em ação, tá? Muito barquinho pra colocar no mar. Por favor, foquem nisso. Porque na segunda, a mesma mensagem final que saiu para o signo de Gêmeos, que é compartilhar. O que eu penso aqui, pensando nisso como um jogo inteiro? Pegar esse aprendizado que vocês têm com esses momentos de peso emocional também, de ansiedade, e ajudar as pessoas, né? Conversar com as pessoas sobre isso. Isso pode ajudar vocês, isso pode ajudar os outros. Falar mais, conversar mais, trocar mais, distribuir mais as ideias, né? Para que esses planos também acabem virando uma coisa mais palpável no mundo para vocês, tá bom? Vamos agora para Leão, da minha amiga Leonina, que disse lá que tá ressoando muito. Vou até mandar o link desse vídeo pra ela pra ver se vai ressoar essa semana também. Então vai ser sábado, domingo e começo da semana, tá? Tô fazendo um pouco diferente dessa vez, vai ser sábado, domingo e a energia que vai abrir ali segunda, e eu tô pensando aqui como se fosse uma energia de abertura pro resto da semana, tá? Que é o que vocês têm que manter em mente pro resto da semana, né? Então vamos lá. Para Leão caíram 2 cartas, tá? Temos aqui o Rei de Ouros. Rei de Ouros, gente, todos os reis têm por trás uma energia de ar. Eu sempre digo, né? Todas as rainhas têm energia de água por trás. Todos os cavaleiros têm energia de fogo por trás. Todos os valetes têm energia de terra por trás. E os reis têm todos energia de ar por trás, tá? Quando a gente lê rei aqui, a gente lê ar. Ar e ouros, ar e terra. Então é aquele cara que ele pensa muito. Então qual que é a energia aqui, né? Nem sempre, gente, toda vez que sai um rei ou uma rainha não quer dizer que tem que ser uma figura masculina ou feminina. São arquétipos, tá? Então para os leoninos é aprender a usar essa lógica no mundo prático. O que vocês aprenderam, o que vocês estão aprendendo de forma lógica, apliquem isso no mundo, que isso vai trazer pra vocês recompensas muito boas. Seja no trabalho, seja em projetos, seja com amizades, seja em projetos em grupo, seja o que for, coloquem esse intelecto de vocês pra trabalhar de uma forma prática, tá? Isso é uma energia muito legal para os leoninos, porque aí vamos ter, olha, tá todo mundo sobrecarregado, né? Tá saindo 9 de paus, 9 de espadas, 10 de paus, deita. Então aqui, pros leoninos, cuidar no domingo pra não se sentir tão assim, defendendo o seu ground, né, o seu chão, assim. Porque assim, a carta, gente, do 9 de paus, ela tem essa questão do... Ele já cravou todas aquelas estruturas ali, como se fossem os projetos e as paixões dele, então tá ali, tá firme, tá nesse, eu sempre digo, né, eu olho pro chão, que é um chão não acidentado, então é uma base firme,
É aquela base sólida que a pessoa planta. Só que ao mesmo tempo ele ainda tá olhando pros lados com aquela cara de tipo assim, olha, tô procurando alguma coisa pra defender aqui. É aquela pessoa que veste, né, o curativo ali como se fosse uma coroa. Cuidado pra não se sobrecarregar, tá? 9 e 10 de paus é sobrecarga, tá? O 9 de paus leva ao 10 de paus, que é aquela figura lá segurando aquele monte, né, de varinha lá, segurando aquele monte de pau. E chega um momento que ela não consegue mais segurar, porque é muita responsabilidade, né? E a energia de segunda, pra começar, é a Rainha de Paus. Gente, eu amo a Rainha de Paus. Eu amo aquele gatinho preto, acho que é uma das minhas cartas favoritas, junto com o Page of Pentacles, que é o Valete de Ouros, e o Mágico, e a Roda da Fortuna. São, assim, as minhas cartas favoritas essas, tá? Porque a Rainha de Paus, ela tem a ver com pegar esse lado intuitivo, porque lembra, né? Todas as rainhas são água e todos os paus são fogo. Então, por exemplo, assim, água e fogo aqui é pegar, eu digo, né, geralmente quando sai a Rainha de Paus, é abraçar esse lado mediúnico, intuitivo. Não digo assim que vocês têm que ser pessoas espirituais que são super conectadas com todas as correntes possíveis de espiritualidade, mas é importante pra Rainha de Paus, quando ela sai, a gente abraçar esse lado da intuição e aceitar também as correntes, pensar nos nossos sonhos, pensar no que tem vindo pra gente como mensagens, assim, meio que subconscientes, ou aquela coisa que se repete na nossa vida, aquela situação que se repete, aquela conversa que parece que vai e volta com alguma pessoa. Usar isso pra vocês construírem algo pra vocês também. Pegar essa intuição e transformar em algo que seja tangível, porque paus tem muito a ver com o quê? Né? Tem a ver com signos de fogo, tem a ver com leão, tem a ver com sagitário, tem a ver com Áries, então tem a ver com essa questão da criação, tem a ver com essa questão dos projetos. Então a rainha, ela é muito intuitiva, as rainhas são muito intuitivas e elas usam isso pra criar de forma, assim, que seja importante pras pessoas na volta dela também, né? Elas são as rainhas no fim das contas, né? Assim como os seis são os seis, né? E eles estão ali juntos. Então é isso. Para os virginianos... Para os virginianos temos o quê? Temos High Priestess, né, a sacerdotisa. Aceitem o lado intuitivo de vocês, virginianos. Eu sei que pode parecer difícil às vezes, mas intuição é importante, tá? E é um arcano maior, então essa intuição aqui não vai ser só pra sábado, tá? Eu acho que eu já pegaria ela com uma carta, assim, significadora pra semana. Tem a ver com aceitar as emoções que estão nos seus pés, aceitar a luz e sombra, esses pilares aqui representam isso. Ela tem ali no chapéu dela as fases da lua, ela tem a lua nos pés. Então, assim, aceitar a intuição. Pros virginianos, tá? Aceitem a intuição de vocês. Se vocês sentirem que uma coisa não é boa pra vocês, não façam. Se vocês sentirem que uma coisa é boa pra vocês, façam. Se vocês sentirem que não é bom se envolver com esse tipo de pessoa, não se envolva. Se vocês sentirem que é bom se envolver, se envolva. Mas assim, sigam as correntes intuitivas. Escutem aquela voz, assim, lá no fundo da mente de vocês que diz, né, que vocês chamam de muito lógica, né? Nós, geminianos, e vocês... e vocês, virginianos. Eu coloco muitos virginianos como muito lógicos. Eu esqueço que eu sou geminiano, né? Acho que por eu acreditar em N coisas neste mundo, e eu ser uma pessoa que, assim, ao mesmo tempo que eu sou um lado muito lógico e muito prático e muito cético com muita coisa, eu tenho esse meu lado completamente espiritual, que acredita em evolução espiritual, que acredita em karma, que acredita nas cartas, que acredita na astrologia. Então, assim, eu também, sabe, eu gosto de ser assim, gente. Eu gosto de, às vezes, não me entender. Faz sentido isso? E no domingo, oportunidades que são oportunidades muito boas pra entrar numa nova fase da vida, sabe? Os as, gente, são essas novas oportunidades que aparecem. E as de ouros tem a ver com essas oportunidades financeiras. Pode ser que vocês queiram adquirir algo que seja bom pra vocês ao longo termo. Pode ser que vocês ganhem alguma coisa. Pode ser que vocês se sintam, assim, rewarded, né? Que vocês se sintam, assim, recompensados de alguma forma. Sigam esse ímpeto também, acho que é importante. Seguir a intuição é legal quando sair uma carta, assim, tão intuitiva quanto a High Priestess, né? Quanto a sacerdotisa, que tem a ver com a lua, né? A carta que tem conexão com a lua. E ela sai junto com uma carta de terra, porque mistura bem essas duas coisas, né? Esses dois lados, assim. Porque a carta da lua em si é a carta de peixes. E peixes é o oposto complementar de virgem. E aqui saiu uma carta de terra. E essa carta que representa o signo de virgem, de touro e de capricórnio. Porque é o as de ouros, né? E por fim, roda da fortuna. Virginianos estão passando por mudanças na vida, tá? Vocês estão passando por mudanças e se vocês ainda não estão sentindo isso, vão sentir daqui a pouquinho. Vai mudar coisa aí na vida de vocês. Eu acho que se for, tanto se vocês estiverem se perguntando assim, ó, tá pra mudar alguma coisa na minha vida? Estão se sentindo estagnados ou estão sentindo que a mudança tá vindo, mas ainda não tem certeza? A mudança tá vindo, tá? Não se preocupem que ela tá vindo. E quando a roda da fortuna aparece, a mudança vem rapidão, tá? Geralmente é assim. Quando eu faço tiragem e sai roda da fortuna pra alguém, as pessoas depois dizem, nossa,
Lucas, aconteceu uma coisa assim que eu fiquei chocado, que foi aquilo. Pois muito que bem. Vamos para os librianos, Libras. Essa época de Gêmeos é muito boa pros signos de ar em geral, tá, gente? É bom pros librianos, geralmente, é bom pros aquarianos, é bom pros signos de fogo também, né? Porque são elementos afins, né? Ar e fogo. Então vamos lá, vamos para Libra. Libra. E Libra temos... Libra está malabarizando várias responsabilidades, né, librianos? Cuidado para essas responsabilidades do mundo material não acabar virando uma bagunça emocional para vocês, tá? Malabarizem, mas cuidado para não derrubar um ou outro. Se vocês se colocaram para malabarizar algo, malabarizem com cuidado, tá? Ou não se coloquem para malabarizar mais coisa que vocês conseguem. Por favor, librianos, não digam sim quando vocês acham que o melhor é dizer não. Tá? E vocês, sabendo medir isso do sim e do não, do malabarizar bem, novas oportunidades emocionais aparecem. Mais um as, né? Tem a ver com signos de água aqui, peixes, câncer, escorpião. Novas oportunidades emocionais, novas portas se abrem pra vocês, então abracem. Não digo aqui só amorosamente emocionais, né, gente? Pode ser que vocês estejam passando por um momento de renovação, né? Quando sair o as de copas, eu gosto muito de pensar em terapia, sabe? Tipo assim, dá uma oportunidade de fazer algum... Não precisa ser uma terapia convencional, faz alguma coisa, medita, sabe? Faz alguma coisa que deixa vocês relaxados, que seja terapêutico, sabe? Eu acho bem importante. Eu gosto muito do as de copas por isso. Ele me traz essa sensação de, tipo, aceita esses presentes emocionais e dá um ímpeto emocional pra tua vida, pra dar aquela limpadinha, porque Libriano tem aquela energia bem de Vênus, mas Libriano ele acaba acumulando muito por às vezes malabarizar muita coisa e dizer muito sim pros outros, ou de às vezes não saber como lidar com uma coisa aqui ou ali, mas ter também essa coisa do querer ter as coisas, né? Porque nunca esqueçamos que Libra é um signo cardinal, assim como Capricórnio, assim como Câncer, assim como Áries. Então é um signo que tem muitas vontades, tá? As pessoas pegam muito Libriano como, Libriano é aquela pessoa que não toma decisões, tá acima do muro porque quer sempre ser muito lida de calma lá, porque Libriano também pode ser muito teimoso. Eu falo isso com propriedade, sempre digo isso aqui porque eu tenho pai e irmão librianos, tá? Falo isso com muita propriedade. E aqui temos, para o começo da semana, King of Swords, que é o Rei de Espadas. E aqui temos, gente, ar de ar. Abraça o lado lógico, libriano. Se vocês tiverem que escolher entre usar o lado lógico e o lado mais emocional de vocês, usem o lado lógico. Abracem esses novos presentes emocionais, mas tragam isso de uma forma que seja lógica na vida de vocês, tá? O principal aqui agora na vida de vocês, pro começo da próxima semana, é usar esse pensamento guiado de uma forma que seja lógica, tá? Seja de uma forma que tenha uma aplicação baseada na comunicação, na troca de ideias, na lógica, nos fatos, nos dados. Por favor, o Rei de Espadas tem a ver com isso. Se vocês se deixarem levar muito por esse malabarismo e muito por emoções, vou dizer pra vocês, hein? Na verdade não vou deixar que vocês completem, porque eu acho que vocês vão saber o que eu ia dizer. Vamos para Escorpião. Às vezes eu tenho a impressão de que a minha câmera tá balançando nesse tripé. Eu tenho medo que o vídeo fique assim, ó. Mas acho que não vai. Acho que não, né? Qualquer coisa é efeito de câmera. Vamos para Escorpião. Vou cortar, me deu aqui na cabeça de cortar em 3. Às vezes vem isso, às vezes não vem, gente. Não precisa obrigatoriamente cortar. Escorpião, temos, olha, a carta que saiu, eu embaralhei, vocês viram. A carta que saiu por último para Libra saiu em primeiro para Escorpião. Então sábado usem o lado lógico de vocês, escorpianos. Pensamentos, deixem os pensamentos o mais claro o possível. Cortem as nuvens, cortem o que não faz mais sentido na cabeça de vocês, assim, ideias, planos que não faz mais sentido, corta pela raiz, foca no que tem aplicação pra ti. Lógica, prática, comunicativa, sabe? Seja direto. A comunicação direta, por favor. Diga sim, diga não, mas diga o que tem que ser dito, tá? Porque no domingo, se vocês não fizerem isso, eu leio isso aqui dessa forma, vocês vão ficar acorrentados nas vontades dos outros, ó. Não deixa que os outros mandem em vocês. Porque se vocês não tomarem as rédeas, a bainha dessa espada de vocês. Que é essa ideia dos pensamentos. De onde é que eu tiro essas coisas, gente? Do nada, assim. E é uma coisa que sopra, assim, que não sei nem de onde é que vem. Vem com uma corrente, um canal, que nem eu sei de onde é que vem. Cuidado pra não deixar que o pensamento de vocês acabe virando muito pro lado dos outros e os outros acabem usando vocês. Porque na segunda-feira o começo de energia é ao mesmo tempo de colaboração. Então vocês veem, no sábado, aprender a olhar mais pro pensamento lógico de vocês, ter autoridade, é o Rei de Espadas, né? Autoridade sobre os meus próprios pensamentos de comunicação. Pra no domingo não deixar que as pessoas coloquem os excessos delas em vocês, pra vocês não se sentirem acorrentados ou vocês não serem vítimas dos próprios excessos.
Veja como isso vai fechar pra vida de vocês neste fim de semana. Porque lá na segunda, o importante, gente, é colaboração. 3 de ouros, como eu sempre digo, é a única carta do naipe de ouros que os ouros não são amarelos e eles não estão, assim, pairando no ar, eles não estão assim, tipo, sabe, alguém tá segurando. Não, eles são parte da estrutura. Para que aconteça a construção de uma estrutura forte, vocês precisam trabalhar em grupo as pessoas, tá? Cuidado muito pra não deixar que a ideia de vocês fique em cima da dos outros e nem que a dos outros fique em cima da de vocês, porque senão essa estrutura aqui não vai dar certo. Se cair aqueles 3 ouros ali, tão cinzas, né? Mas são ouros, são pentacles. Se eles caírem dali, a estrutura cai, né? Porque é eles que estão segurando o pilar. E ninguém quer ser esmagado pelo pilar, acredito eu, né? Eu é que não ia querer. E aí a gente vai para Sagitário. Vamos para Sagitário. Vamos para Sagittarius. Sagitário, que tem toda uma tendência muito forte a ser muito espiritual, mas eles negam isso às vezes, logicamente eles negam. Não sei porquê, Sagitariano é regido por Júpiter, tem que expandir espiritualmente, tem que acreditar nas coisas, tem que deixar os canais abertos, vocês vão expandir cada vez mais, gente. Sagitário é um signo muito espiritual, assim como Gêmeos. A gente só não aceita às vezes. Mas enfim, cada um no seu tempo. Quando for nessa vida, pode ser na próxima. Se não tiver a próxima, paciência. Não, mas eu acredito muito que sim. Vamos lá. E vamos para Sagitarianos, muitas opções. Mais uma vez, eu acho que essa carta também saiu para Sagitarianos na semana passada. Vocês estão com muitas opções, né? Muita coisa acontecendo na vida de vocês. Tá uma nuvem assim, e faz isso e faz aquilo, e não sei para onde é que eu vou, e não sei se eu quero isso, e não sei se eu quero aquilo. O que eu faço, o que eu escolho. Cuidado, porque senão isso vai virar mais trabalho para vocês. E essa aqui é uma carta boa, tá, gente? O 7 de ouros é uma carta de trabalho... 7 não, 8 de ouros é uma carta de trabalho árduo, tá? É uma carta que, ao mesmo tempo, né, 8 tem muito a ver com a estabilidade, é um número de estabilidade, e, né, o número 8 deitado, né, é o número do infinito, é aquele trabalho infinito que gera aquela prospecção, gera aquela receita infinita. Então ele tá ali, né, criando os ouros dele com muito foco. Ele tá ali focado no trabalho dele, tá ali, ó, fazendo o desenho nos ouros dele, e ele tá colhendo também os frutos, porque ele já tem os ourinhos dele ali, né, então... É uma carta boa, mas também cuidar pra não deixar essas várias opções virarem mais trabalho ainda pra vocês, tá? Por favor. Tem, né, tem momentos assim, é bom trabalhar, é bom, mas aí também a gente trabalhar só pra trabalhar também não faz sentido, né? Tem que trabalhar pra aproveitar a vida, né, gente? Por favor. Eu tava pensando nessa carta agora, eu pensei, tá, saiu 8 de ouros, agora vai sair 7. 7 de ouros é continuar trabalhando aos poucos no seu jardim. Que vocês veem, né, ele tá olhando pra 6 ourinhos aqui que estão no jardim. Tá olhando assim com uma carinha, olha o meu trabalho, que bonitinho, olha a carinha dele, que fofo. Mas lá embaixo ele tem um, então ele tá colhendo aos poucos o fruto do trabalho. Então pros sagitarianos é assim... Cuidado para não se perderem nas nuvens de várias opções, porque senão isso pode gerar mais trabalho ainda pra vocês, mas, gente, de qualquer jeito, vocês vão ter que trabalhar muito essa semana, tá? Ó, Sagitariano, mais labuta pra vocês, tá? Se vocês estavam esperando ter um pouco mais de... Até se vocês forem sair de férias, vai ter labuta pra vocês, tô brincando, tá? Eu espero que não. Se vocês forem sair de férias, saiam de férias. Mas eu não me assustaria se eu fosse sair pra fazer alguma coisa, sendo sagitariano, essa semana começasse a me ligar, a me mandar coisa, porque surgiu tal coisa, surgiu tal demanda, sei que tu tá, né, num break, então assim, nem sei pra que vai essa mensagem, do nada me veio esse exemplo na cabeça, tá? E vamos para Capricórnio. Capricornianos. Vou cortar em 3 também pra Capricornianos. E temos o que para Capricórnio? Para amanhã temos a justiça. Então, assim, capricornianos, eu amo quando sai a carta da justiça pros capricornianos, assim, eu acho muito legal. Porque capricorniano tem aquela coisa de Saturno, né? Eles gostam de um senso de justiça, eles gostam de ver a coisa funcionar, a engrenagem funcionar. Então, pros capricornianos vai ser um fim de semana bom. Já começa com energia boa no sábado, que assim, ó, o que tiver que ser, vai ser, tá? A justiça é assim, né? Não é como é... Eu não vou fazer esse exemplo de novo, tá? Eu já fiz no outro, dizer, não é como é no Brasil. Mas é assim, e fiz, acabei fazendo. Mas a justiça, gente, ela é uma carta que ela é aquilo. Que tu deu, tu recebe. E é isso. Deu coisa boa, vai receber coisa boa. Deu coisa ruim, vai receber coisa ruim. Então se tu tá fazendo tudo certinho, que geralmente, pelo menos os capricornianos que eu tenho na minha volta são pessoas muito legais e que merecem o melhor do mundo, porque eu amo esse signo, eu adoro Capricórnio, eu não canso de dizer. É isso aí. É isso aí, vocês estão fazendo muito bem. Agora, se tem capricorniano aqui que sabe que tá fazendo o treta errado aí, ó, cuidado, porque o negócio volta, tá? Porque lá no domingo, quem tiver aí plantando coisinhas boas, vai o quê? Estar no seu jardim, curtindo, aproveitando, né? O 9 de ouros tem a ver com curtir aquilo que eu construí, o meu trabalho, esse jardim é meu. Olha pra mim aqui, eu sou belíssima. Olha esse vestido, meu amor, eu gastei muito dinheiro nele, mas é o dinheiro que eu fiz. É o trabalho que eu
tive que fazer pra comprar esse vestido, pra comprar esse passarinho, pra comprar essas árvores aqui, que nem a Shakira comprou e tirou lá do quintal dela, do Piquet lá, quando ela se separou, que ela disse, essa árvore é minha, eu vou tirar assim. Certíssima tá ela. E olha só, gente, tá saindo uma sucessão de cartas. Saiu ali em Sagitário, saiu 8 de ouros e 7 de ouros. Aqui saiu 9 de ouros e 10 de ouros, completude. Capricornianos, vocês estão numa época muito boa pra vocês, tá? A época de Gêmeos tá fazendo muito bem pros capricornianos. Aproveitem, isso aqui tem a ver com completude. Abracem as oportunidades financeiras, de trabalho, sabe? Apareceu proposta de trabalho, ideias novas. Apareceu oportunidade, assim, pra conseguir colocar em prática os planos mais, assim, tangíveis que vocês têm, assim, essas coisas práticas da vida. Vão, se joguem, arrumem a rotina, cuidem da saúde, façam isso de uma forma que priorize o trabalho pra vocês, porque isso aí vai, ó, é uma tiragem muito capricorniana, essa eu amei. Vamos lá pra Aquário. Ai, tô terminando, gente, tô terminando. Vamos lá, Aquário. Nem vou parar o cachorro que fique latindo no fundo. Ah, também. Olhei pra Aquário, saiu o quê? Não, caiu muita carta, gente. Não ressoou pra mim, tá? Não ressoou pra mim, caiu muita carta, tipo umas 10 cartas. Eu preciso de 3. Se tivessem caído umas 3, 4, eu até pegava, mas assim, 10 cartas não era. Vou cortar aqui. 1, 2, 3. Aquário, temos. Aquarianos estão com opções, tá? E não fala que, gente, os amantes não tem a ver só com opções. A carta é o arcano maior de Gêmeos, né? Não tem a ver só com opções no sentido de opções amorosas, só porque diz lovers, tá? Opções, dualidade. Aceitar o meu lado mais masculino, mais feminino. Fazer os dois funcionarem juntos, aceitar esse sol, aceitar ali os presentes do divino, mas também cuidar com essa nuvem aqui que deixa a coisa meio, né, construir, né, essa montanha eu sempre penso com uma construção forte. Então, assim, opções. Aquarianos, vocês estão com opções, vocês estão pensando aí o que vocês podem fazer, o que vocês podem comunicar, com quem que vocês podem sair, Pensem, escolham com cautela, principalmente isso, tá? Escolham com cautela, eu acho, assim, porque quando sai a carta dos amantes, eu amo a carta dos amantes, tá? É a carta do meu signo de arcano maior, né? De arcano menor do meu decanato é o 9 de espadas, como eu tinha dito mais ali no começo, como o 9 de espadas, né? Mas aqui, gente, a carta, assim como o Aquário é a estrela, como o Leão é a força, como o Câncer é a carruagem, como o Áries é o imperador, Capricórnio é o diabo. Então, assim, essa carta aqui é a carta de Gêmeos. E aí a gente vai para domingo. Cuidado pra não deixar esse monte de escolha virar também, assim, aqueles pensamentos que acabam virando aqueles pensamentos intrusivos que a gente diz que a gente quer pros outros. Cuidado pra não deixar, talvez, um senso de desequilíbrio, aquarianos, assim, nessas escolhas que vocês têm que fazer, deixar vocês muito, assim, ríspidos, tá? Cuidado pra não, assim, ser mais língua afiada do que vocês deveriam ser, tá? O Cavaleiro de Espadas, ele é aquele que ele vem com a comunicação assim, ele não tem medo de que ele vai ter que machucar no meio do caminho com as palavras dele, com as ideias principalmente. Então cuidado, tá? Aceitem que tem essa dualidade na vida de vocês, mas não deixem isso também, assim, tomar proporções grandes na vida dos outros, tá? E outros aqui não é só relacionamento amoroso. Outros aqui pode ser família, pode ser amigos, pode ser colegas, o que for. Porque a semana vai começar com olhem mais para o lado e vejam os presentes que vocês não enxergam geralmente. Vocês estão ali olhando com marasmo porque vocês já têm pensando, ai, meu Deus, mas vocês já alcançaram aqueles 3, né? E 3 é um número muito bom, um número de criatividade. Vocês não estão vendo que tem ali, ó, aquela nuvenzinha, aquela mão oferecendo um novo presente pra vocês. Então, assim, olhem mais pros lados e vejam que a vida oferece coisas pra vocês antes de vocês saírem por aí dizendo, ai, mas nunca acontece nada na minha vida. Às vezes é porque vocês precisam agir. Ajam, gente, é aquilo. Dá um ímpeto, sabe? Também não dá pra ficar esperando que a coisa caia do céu, né? Não cai. Infelizmente não cai, né? Seria muito mais fácil se caísse, eu concordo. Mas não cai. Não cai. Vamos lá. E por último, peixes. Peixinhos. Vamos para peixinhos. É outro signo que eu gosto muito. É minha lua, mas não só por isso. Eu gosto de peixes genuinamente. Vamos lá, acho que são todos muito médiums, muito espirituais, muito kármicos, eu amo isso. Quando eu falo kármicos aqui, eu não falo de uma forma negativa, tá? Kármico não tem... Karma é isso, gente. Karma pode ser bom e pode ser ruim. Se tu faz coisas boas, tu recebe coisas boas. Se tu faz coisas ruins, tu vai receber coisas ruins. E nem sempre tu vai receber do jeito que tu dá. Às vezes tu faz uma coisa numa área da tua vida que às vezes parece que tá tudo muito bem, mas aí lá em outra área da tua vida tá tudo, né? Por quê? Porque tem que receber em algum lugar, né? É aquilo. Se tu fica lá tirando, se tu é falso com teu amiguinho, fala pelas costas dele, finge que é amigo dele, finge que gosta dele, mas fica falando mal dele,
tu vai tomar isso de outro jeito. Não necessariamente esse teu amigo vai ser falso contigo e falar de ti pelas costas. A vida pode ser que ela te mande de outro jeito. É o que eu acredito, tá? Por isso que eu penso assim. Eu sinto muita pena de quem olha pra mim e diz assim, ai, geminiano deve ser falso. Eu digo, quem não quer ficar perto de mim é que tá perdendo. Tá perdendo, porque eu sou muito sincero. Se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. E se me tirar, eu digo o que eu penso. Pode ser que esse lado não fique tão claro pra todo mundo, gente. Mas ultimamente eu tenho aceitado mais, sabe? Foram muitos anos de terapia pra eu aceitar que eu tenho que mostrar mais quem eu sou pra todo mundo. Não só pra um grupo seleto de pessoas. Porque eu sou muito assim, eu sou muito seletivo também, tá? Eu tenho ascendente em leão. Eu tenho high standards. Nem sempre também. Tem coisas na minha vida aí que eu não sou tão padrão alto assim, não. E vamos lá, né? Pra quem me conhece, tá vendo aqui, vocês que interpretem como quiserem. Vamos lá. Uau, Peixes está começando com a força. Piscianos, aceitem a força interior de vocês. Aceitem que vocês têm força pra, assim, domar qualquer leão em qualquer área da vida, por favor. Vocês têm essa força, eu acredito muito nisso, tá? Pensando nos piscianos que eu conheço, mas não só nos piscianos que eu conheço. Piscianos, no geral, vocês têm muita força, gente. Não se deixem levar por essa ideia de, porque pisciano é tudo sofredor, melancólico, que nem canceriano. Não. Parem com isso, parem com esses estereótipos de signo, vocês são muito fortes. Vocês têm uma força interior, uma força espiritual, que não é igual a força bruta de Capricórnio, não é igual a força bruta até de Escorpião, que também é um signo de água, mas é que é mais, né, assim, Marte, Plutão, aquela coisa mais ímpeto, mais ação. Não, ninguém é igual a ninguém, nenhum signo é igual a, né? A gente compartilha coisas, mas aceitem a força interior de vocês, porque lá no domingo, vocês, assim como os aquarianos, vão cuidado pra não deixar essa força interior virar também, assim, a comunicação ríspida, tá? Cuidado pra não machucar, não transformem a força de vocês numa energia caótica, tá? De querer falar coisa pra machucar os outros. Isso nunca dá certo, gente. Quando a gente fala coisa pra machucar os outros, intencionalmente, ou intencionalmente de forma totalmente assim, né, às vezes dissimulada, não parecendo que é, e depois ainda querendo colocar no outro, que se chama o gaslighting, né, isso volta pra gente também, tá? Isso volta pra gente. Cuidado com o que vocês tentam manipular, porque pensem sempre assim, porque eu tenho lua em peixes, tá? E isso acontece, eu tenho que ficar sempre cuidando comigo, porque eu tenho lua em peixes na casa de Escorpião, que, sai de baixo. Quando eu guardo uma coisa, eu guardo e eu fico pensando em várias formas de como que eu posso fazer pra dar uma volta naquilo. Mas assim, tem que cuidar, é uma coisa que eu me policio muito, e tem que cuidar isso, de não deixar esses planos de tipo assim, talvez eu consiga mexer uns pauzinhos pra isso. Se não for pro bem, se for pra, tipo, tentar manipular alguma coisa, o menor que seja, isso volta, tá? Pois não adianta ficar chorando, deitado na cama, pensando por que isso acontece comigo. Porque lá mesmo, gente, saíram as duas mesmas. Eu embaralhei o baralho, vocês viram? Saíram as duas mesmas cartas que pra aquário. Eu embaralhei e cortei esse baralho 3 vezes, tá? Saiu a primeira diferente, que é a força. Mas depois saiu o Cavaleiro de Espadas, Jesus amado. E depois saiu o 4 de Copas. Olhem mais pro lado, aceitem mais os presentes emocionais. Não fiquem se perguntando por que isso não acontece, por que na minha vida toda é desse jeito. Porque talvez vocês não estejam olhando pro lado. E esse olhar pro lado pode ser também não olhar para vocês ou olhar para o que já está sendo oferecido, tá? Também, gente, não tem como acontecer milagre se a gente, tipo, não tá aberto, se o nosso canal não tá aberto pra receber as coisas, tá? Não adianta. Não adianta a gente espernear, a gente chorar se o canal não tá aberto. Não adianta. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo cada vez mais na minha vida. Eu ficar aqui sentado reclamando, dizendo, tal coisa não acontece na minha vida. Tipo, abrir o canal no YouTube, sabe? Eu queria ter novos canais de me comunicar. Literalmente, até brinquei com a palavra. Queria ter novos canais de me comunicar. Eu começo um canal no YouTube. Tô preocupado com views, tô preocupado com números. Quem cria um canal no YouTube e mente e diz assim, não me preocupo nada com isso, tá mentindo, tá, gente? Porque a gente quer que as pessoas vejam. Mas não é minha preocupação em primeiro lugar. Eu gosto muito de criar. Acho que esse é o principal. E é isso. Brincar com a minha criatividade. Gosto de viajar, gosto de criar aquelas thumbnail viajada ali. Gosto de brincar com luz, gosto de falar umas bobagens com fundo de verdade. Umas bobagens que podem ajudar a mim mesmo e aos outros. Então é isso, fica a mensagem fim de semana e pra segunda. Tá pesado o negócio, viu? Tá pesado, tá todo mundo sobrecarregado. Emocionalmente, cuidado pra não se sobrecarregarem mais. Cuidado pra não brincar aí com as energias. Cuidado com o que vocês jogam pro mundo, porque volta, tá? E geralmente volta muito com quem não acredita, tá? Eu adoro ver isso, porque geralmente é muito assim, né? As pessoas que dizem, eu não acredito nisso. Aí quem mais pega, o cara é em quem mais pega em quem não acredita. A vida é tricky. Beijo.